eu contei para vocês o que me aconteceu em 2022. E quando eu achei que aquela tempestade tinha ido embora de vez, em 2023 eu tive outra recaída por conta da ansiedade. Eu tinha assistido, na verdade, meu esposo ia começar a trabalhar à noite. E eu não gostava, né, quando meu esposo trabalhava à noite, porque eu ficava em casa sozinha com as crianças e eu ficava com muito medo, e às vezes até paranoica, se eu escutasse algum barulho, às vezes nem tinha nenhum barulho. Às vezes era uma lagartixa fazendo algum barulho na janela e eu achava que era alguém tentando entrar. E isso me causou muita ansiedade. E aí, para piorar, eu estava muito estressada em 2023. Eu não conseguia fazer as coisas dentro de casa porque a minha filha era pequena e muitas vezes eu queria dormir, estava dormindo muito mal. Ela acordava muito para mamar e eu não conseguia dormir. E nós sabemos para quem não dorme direito, né, como é ruim. Então isso me causou muito estresse. E aí, além das crises de ansiedade, eu tive ataque de pânico. Eu lembro que eu estava assistindo um filme de terror para piorar a situação, porque nós sabemos que esses filmes não traz coisa boa nenhuma. E aí eu estava assistindo um filme de terror, foi até aquele Pânico 6, se eu não me engano. E quando teve uma cena, né, horrível, que eu senti algo tão estranho dentro de mim, como se alguma coisa ruim tivesse mexido comigo, sabe? E eu senti algo terrível, terrível mesmo. E dali em diante começou a vir os pensamentos intrusivos, que eram pensamentos de eu fazendo mal à minha família, ao meu esposo, aos meus filhos e a mim também. Eu não podia ver uma faca na minha frente, que eu ficava com medo de perder o controle e machucar aquelas pessoas. E eu ficava com medo, né, de perder o controle, porque quem tá tendo esse tipo de pensamento acha que vai perder o controle e vai fazer uma besteira, mas não é isso que acontece. Nós temos uma resposta para esses pensamentos. No mundo espiritual, esses pensamentos são setas do inimigo, porque o inimigo ele quer tentar te destruir. Quando você tem esses pensamentos, você se sente uma pessoa horrível. Se você for uma pessoa que seria incapaz de fazer mal a alguém, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. E aí você vai se ficar deprimida, achando que você é uma pessoa má, mas você não é. Porque nós não somos os nossos pensamentos. O meu pensamento pode mostrar que eu vou fazer mal a uma pessoa, mas não é isso que eu quero. As minhas ações não são controladas pelos meus pensamentos. Então, só que nisso eu sabia que eu não era capaz de fazer mal, nem aos meus filhos, nem a mim. E eu dizia para Deus: Deus, eu quero vida e vida com abundância. Então, eu estava deprimida numa situação que eu andava nas ruas e se eu olhasse para alguém já vinha um pensamento intrusivo. Chegava num lugar para comprar uma coisa e aí eu olhava para o vendedor e vinha um pensamento intrusivo. É coisa horrível, gente. As pessoas que não passam por isso nem fazem ideia do que a gente passa. Elas podem achar que é besteira, mas não é. A gente se sente numa situação impotente, onde a gente não consegue controlar o que a gente está pensando. E foi aí que eu percebi, com a ajuda de Deus principalmente, e com muitos vídeos que eu assisti, muitas pessoas, muitos testemunhos, e Deus sempre usando os seus para me ajudar. Eu lembro que tinha um hino, que cantou um hino uma vez, que dizia assim: a seta do mal não vai te abater, Deus está cuidando de você. Então, porque eu sabia que Deus estava no controle da minha vida. E eu sabia que o inimigo não podia me obrigar a fazer nada. Porque eu vi que colocaram uma vez num texto que dizia assim: Deus pode te livrar de tudo, menos de você mesmo. Ou seja, eu tinha as escolhas em minhas mãos. E eu sabia o que era melhor. Eu sabia que eu queria ter vida, eu sabia que eu queria ser feliz e a escolha estava em minhas mãos. E eu sabia que Deus podia me livrar daqueles pensamentos. Ele só não podia me livrar se eu desistisse.
Então eu decidi confiar no Senhor e dizer: olha, Deus, eu não vou mais dar ouvido a esses pensamentos, porque eu sei que isso é o inimigo na minha mente. E eu lembro que por 2 vezes eu tive pesadelos, onde um animal horrível, né? Eu acredito que era o inimigo, e ele estava como se ele estivesse tentando me, 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 me esmagar, Era uma coisa horrível, gente. Eu não gosto nem muito de falar, né, sobre isso. E aí eu lembro que eu ficava repreendendo. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ali ele foi me soltando. E eu fui vendo que os anjos do Senhor estavam acampados ao meu redor e ao redor dos meus. E aquilo foi me tranquilizando, porque eu entendi que eu não precisava ter medo de perder o controle, porque quem estava no controle era Deus. E Deus, ele podia me livrar de tudo. Eu só não podia desistir. E nunca passou na minha cabeça desistir. Por mais que viessem pensamentos terríveis, mas eu nunca tive vontade de desistir. A minha vontade era de continuar e vencer aquilo que eu estava passando. Então, pela graça de Deus, eu fui ignorando. Todas as vezes que vinham aqueles pensamentos ruins, eu ignorava. Eu não dava atenção a eles. E aí eles foram diminuindo de uma forma que eu não entendia como Deus fez isso em minha vida. Como é que de um dia tão escuro Ele tornou a trazer o sol para a minha vida. E graças a Deus, hoje eu ainda tenho ansiedade, ainda tenho pensamentos intrusivos, mas não são como antes. Hoje eu entendi que esses invasores têm que ser ignorados, que eu não posso dar atenção a eles. Tem um versículo que fala que os maus pensamentos que entristecem o nosso coração, nos abate, mas se nós temos uma boa palavra e lermos ela, nós vamos ficar alegre. Ou seja, quando a palavra de Deus entra em nosso coração e a gente começa a entender que Deus cuida da gente, a gente vai esquecendo e deixando esses pensamentos para lá, sabendo que isso são vozes do inimigo para nos destruir, para nos deprimir e para que a gente possa desistir. Então, se você está passando por isso, leia o Salmo 91, que você vai ver que Deus, ele cuida de você, e você também vai entender que os pensamentos ruins, eles não vão parar de existir. Eles vão continuar, mas não com tanta frequência que eles estão quando a gente está com ansiedade. Porque quanto mais ansiosos nós estamos, mais pensamentos ruins vêm em nossa mente. Então, ignore esses pensamentos. Entregue as tuas preocupações ao Senhor e saiba que é você que comanda e não seus pensamentos. E mais ainda é que Deus é que está no controle de tudo. Então, entrega o controle nas mãos de Deus e descansa.